Mas antes desse contexto, sim, de facto, há seguros que, para conseguir ter a proteção, é um pouquinho puxado. Tirando os seguros obrigatórios, por exemplo, seguro automóvel é um seguro obrigatório. Você paga que 35 mil kwanzas. Mas agora sobre Uhum, aquelas formas que outras pessoas também utilizam, no uhum, caso de dizer que evitam de pagar seguros porque uhum. as seguradoras não gostam de pagar indemnizações. Exatamente. Olha, geralmente o que está muito associado a essa descrença no seguro é o seguro automóvel. Dizem que o seguro não funciona. Funciona sim. Mas se você parar alguém e perguntar sobre seguro automóvel, se funciona, é provável que pode se deparar com pessoas que tiveram uma situação muito conflituosa ou uma experiência não muito boa com seguro automóvel. Os meus pais já estão a ficar mais velhos. E a cada ano que passa, estão mais para lá do que para cá, né? E pode Exato, acontecer alguma coisa. exato. Também ele fez uma pólice, ou seja, se acontecer alguma coisa com os meus pais, se os pais dele morrerem, por exemplo, a seguradora me vai indemnizar até um certo valor. Antes de acompanhar esse novo episódio, faça algo que é bastante importante. Subscreva o nosso canal e deixa o teu like. Após tu acompanhares, faças a questão de comentar. Se tu queres fazer uma doação, faça a doação daquilo que é bem mais interessante. Este gesto bastante simples faz com que o nosso canal seja recomendado mais e mais vezes pela plataforma, no sentido de que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, obrigado para todos vocês que têm feito isso e para você que ainda não fez, podes fazê-lo agora. Vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante que vocês, de certa forma, vão interessar-se bastante. E uma das coisas que vocês devem fazer, de certa forma, é colocar o vosso like, comentar e partilhar com aquela pessoa que possa gostar desse conteúdo. Quando tu fazes isso, tu permites com que o YouTube e as outras plataformas de áudio recomendem o nosso episódio para mais pessoas. E estas pessoas, assim, podem aprender mais sobre aquilo que vai ser abordado aqui. Hoje eu tenho o nosso convidado, Ismael Vunda, mais uma vez. Acho que esse é o Exato, terceiro episódio que exato. que nós vamos criar. E hoje nós vamos falar sobre 5 mitos e verdades sobre seguros que ninguém te conta. Isto, de certa forma, é um tema bastante importante e acredito que você tem interesse sobre o mesmo. Sente em pé da sua casa ou ao pé da sua viatura e acaba escutando aquilo que nós vamos abordar para aqui, de modo que vocês possam aprender mais e mais. Então, tema bastante interessante. Exatamente. Acredito que todos nós vamos acabar aprendendo um pouquinho sobre isto, até porque ainda é um mito mesmo falar Exato. sobre seguro em Angola, né? Ainda é um desconhecimento enorme. Yeah. E por esse tema é bué. Mas antes de mais, como é que tu estás? Eu estou bem, graças a Deus. Até estou feliz, né? Só esse ano é a primeira vez que eu estou aqui. Penso que já estou a caminho de um ano que não conheço as instalações desse programa. O fato de eu estar aqui abre novamente um espaço que aqui é um caminho de partilha de conhecimentos e que de fato esse é o elemento diferenciador desse podcast, não é? Pô, Que é a partilha de conhecimento. E estamos aqui para partilhar aquilo que nós temos investigado, temos acompanhado, enquanto investigador, enquanto professor. boa. Uma das coisas que eu vejo muitas das pessoas a perguntarem-se sobre a questão de seguro Uhum. é que o seguro é realmente importante só para quem tem dinheiro. Exatamente, exatamente. Esse é um dos mitos, né? No nosso contexto, claro, há seguros que são um pouquinho caros, por exemplo, um seguro de saúde. Um seguro de saúde, um bom seguro, você tem que ter pelo menos aí 500 mil, 700 mil de prémio. Né? O prémio é o valor que você paga para conseguir contratar o seguro. Mas não obstante isso, hoje o mercado, segundo as minhas investigações, já está um pouquinho evoluído. Por quê? Porque existe agora uma norma regulamentar que foi publicada pela Arceg, que é a agência que regula o setor de seguros e fundos de pensões. E essa norma regulamentar já permite, por exemplo, que existam microseguradoras, Ok? ou seja, empresas que vão passar agora a comercializar pequenos seguros. Por exemplo, você com 35 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas consegue contratar um seguro de saúde. Ou seja, estamos entrando agora para um contexto completamente diferente, que será possível aquelas camadas mais vulneráveis, não é, conseguir ter essa proteção com um Uau. capital ou um prémio mais reduzido. Mas antes desse contexto, sim, de facto, há seguros que, para conseguir ter a proteção, é um pouquinho puxado. Tirando os seguros obrigatórios, por exemplo, seguro automóvel é um seguro obrigatório. Você paga que 35 mil kwanzas. E a seguradora está disposta a indemnizar até 13 milhões de kwanzas. Uau.
Uau, Exatamente, porque a diferença do seguro é isso, é o que torna o seguro atrativo e porque é que falam que o seguro é um mecanismo de poupança? Porque você paga um prémio. Geralmente o prêmio é sempre inferior ao capital seguro. E quando falo capital seguro, é o que a seguradora está disposta a te pagar em termos de indemnizações, o máximo, o limite máximo. E você vê que o limite máximo, por exemplo, é sempre superior ao valor que você vai pagar, o valor do prêmio. E aí é que faz todo sentido. Por exemplo, eu pago 35 mil kwanzas no seguro automóvel. E eu sei que eu estou a colocar 35 mil kwanzas e o máximo que ela vai me pagar se tiver algum sinistro é 13 milhões. uau. Exatamente. Uau, que de certa forma é muito interessante, principalmente se Exatamente. tu tiveres uma viatura top de gama, cujos custos Exatamente. forem bem maiores, isso acaba de certa forma liquidando isto. Mas agora sobre Uhum, aquelas formas que outras pessoas também utilizam, no uhum, caso de dizer que evitam de pagar seguros porque uhum. as seguradoras não gostam de pagar indemnizações. Exatamente. Olha, geralmente o que está muito associado a essa descrença no seguro é o seguro automóvel. Dizem que o seguro não funciona. Funciona sim. Mas se você parar alguém eh, e perguntar sobre seguro automóvel, se funciona, é provável que pode se deparar com pessoas que tiveram uma situação muito conflituosa ou uma experiência não muito boa com seguro automóvel. Claro. Cai vários fatores, porque depois a morosidade talvez no pagamento, porque tem que ter um período de peritagem, que tem que fazer a perícia para ver se de facto o sinistro ou o acidente ocorreu conforme você reportou. E esse prazo de peritagem leva um pouquinho de tempo. Só depois de concluir o prazo de peritagem é que a seguradora tem 15 dias para te indemnizar. E depois há outros fatores, como por exemplo, às vezes não tem peças tipo NECA, tem que importar peças. Faz com que muitas das vezes você tenha o carro, tem 3 meses, só assim depois é que tem a situação resolvida. É mais ou menos associado ao seguro automóvel. Mas se você perguntar para alguém, sempre que tem um seguro de saúde, vai falar que funciona. Porque o seguro-saúde já está sempre a utilizar. E também o nosso contexto. Nós estamos num contexto em que o sistema de saúde enfrenta muitos desafios. E, Até porque, desculpa te uhum, cortar, até porque a questão de saúde já mostra sinais ao nosso olhar. exatamente, Tu vês, uau, ele está doente, realmente foi fazer exames e está isso. exatamente. Diferente de uma viatura que, de certa forma, tu podes, embora que na questão de saúde, tu Uhum, também podes te criar um ferimento. exato, Tu podes exato. dizer, pá, nunca mais se calhar fui à clínica. Uhum, Mas o que é difícil, alguém pegar, exatamente, exatamente. auto-machucar-se Uhum, para ir à clínica e de modo a usar o seguro. E no exato. carro, tem pessoas que provocam acidentes só para darem um carro novo. Ah, mas por isso é que a perícia depois pode aferir se de facto você causou o sinistro por negligência. E se for por negligência, não está na cobertura. Então, infelizmente, não terás a seguradora a pagar a indemnização. Ou seja, é necessário verificar em que contexto ocorreu o sinistro. Mesmo no caso da saúde, que falaste aqui muito bem. Há pessoas, inclusive, que podem não estar doente, mas basta saber que a minha apólice está prestes a terminar, vão fazer uma série de consultas para gastar Só o para plafond. usar o Exatamente. plafond de Porque nós seguro. temos a ideia de que é de Mas aquilo consumo. acumula. Não, não acumula, ou seja, basicamente depende depois também da cobertura, mas para cada cobertura tens um limite, tipo para o internamento tens um valor estipulado, para a medicina geral tens um valor estipulado, ou seja, tem limites de plafond em função de consulta, internamento e outros serviços, não é? E se vocês terminar aquele limite, também o seguro não é, acaba, ou seja, por isso é que É, tem um limite máximo que a seguradora vai indemnizar. O seguro de saúde as pessoas fazem às vezes isso, epá, vai terminar o coisa, a validade, tudo bem que não estou a me sentir mal, foi criar uma série de consultas, fazer check-up, ok, só para gastar o plafond. Porque nós temos esse pensamento de consumir, ou seja, eu tenho uma necessidade e eu quero satisfazer essa necessidade através ou de um bem ou de um serviço. E eu sei que se eu estou a pagar, eu quero usufruir deste bem. claro. Só que a grande questão é que o seguro é completamente diferente. O ciclo de produção de seguro é invertido. Ou seja, se eu quero fazer uma aplicação no setor bancário, eu sei que, olha, eu vou aplicar, por exemplo, um valor durante X tempo e eu vou receber o capital mais juros. Eu sei Exatamente. que é previsível, se eu consigo prever que, olha, daqui a 6 meses eu vou receber o meu dinheiro, o capital mais os juros. Idem para o mercado de capitais. Se eu comprar uma ação, eu sei que não. Eu posso, se subir a ação, posso vender, vou conseguir recuperar o meu valor. Claro. E eu vou ter aquele dinheiro de volta. Que é um investimento que eu estou a fazer. Agora, para o seguro, não. O seguro não é previsível. Você paga, por exemplo, o seguro automóvel. Você não espera que ocorra um sinistro, porque também sabes que não. Se ocorrer um sinistro, eu posso ter grande dificuldade, mesmo tendo o seguro.
Eu não sei quanto tempo a seguradora vai dar para pagar o sinistro. Posso ficar um tempo sem ter o meu veículo. Talvez é o meu meio de mobilidade, o meu meio de ganho de sustento. Eu não gostaria de ficar tipo 3 meses. Sem o meu transporte. Então ninguém quer de fato ocorrer o sinistro. E como tu sabes, se não ocorrer, não tem direito de retorno, é o valor que você colocou. Então dá aquela ideia que não serve, pá. Não está acontecendo sinistro, não vou pagar o seguro. Mas enquanto, por exemplo, o automobilista ficar sem a sua viatura, será que a seguradora vai ceder uma viatura para que o mesmo possa, para apoiar, né? Para que ele continue a fazer as suas atividades, ou então ele vai ter que usar outros mecanismos para deslocar-se à sua atividade laboral, Hum? enquanto a seguradora vai dando tratamento ao seu problema. Ele vai ter que ver outro mecanismo. Porque a seguradora vai se responsabilizar em indemnizar. Não é? Ocorreu o sinistro, fez a peritagem, o que é que de fato se provocou, quanto é que é necessário para conseguir restituir o dano. E depois, né, vai sempre junto de uma oficina, faz essa fatura por forma, e depois a seguradora vai diretamente com a oficina fazer o pagamento. E depois daí vai ser já a tua relação com a oficina, a fim de ver se o teu veículo, não é, o dano ressarcido. Agora aí vai depender um bocado das vezes, por exemplo, da oficina. Por exemplo, eu passei por uma situação em que o meu carro só ficou 3 meses, porque era Chevrolet, é um modelo americano e não tinha peças cá. E tiveram tipo que importar peças. E esse todo processo de importação das peças e montagem, fiquei quase 3 meses sem ter o veículo. Ou seja, em função destes fatores todos, essa morosidade. Se dependesse de mim, eu não queria ter esse sinistro. E depois há uma outra questão também que é importante aqui dizer que geralmente o seguro automóvel diz que é um seguro de responsabilidade civil, ou seja, ele só protege terceiros. Ele protege pessoas e bens, mas terceiros. Quer dizer, se eu provocar um sinistro, a seguradora só vai indemnizar o lesado, o terceiro. Se for o veículo de alguém, se tiver algumas pessoas que foram feridas, ok? Só vai indemnizar o veículo daquela pessoa e se teve vida não envolvida. E vai indemnizar até 13 milhões. Por exemplo, se tiver um sinistro e que tenha provocado danos à pessoa e também depois o meu veículo, na primeira fase vai primeiro se acautelar o bem-vida, só depois é que vai se acautelar o teu veículo. Agora, eu tenho sempre a consciência de que não, vou para a via pública e estou exposto a vários riscos. Eu posso, se me baterem, ok. Se a pessoa tiver seguro, perfeito. Vão indemnizar-me. Vão conseguir restituir o dano que provocaram no meu veículo. Agora, se eu for o causador e se também tiver estrago no meu veículo, tá a ver? Como é que eu fico? É daí que, quando você tem esse conhecimento, você percebe o seguinte: olha, se eu quero proteger não só a terceiro, mas também a mim, eu vou ter que aumentar a cobertura, vou Ok, dar nos próprios, tá a ver? ok. Na minha pólice, vou dizer, eu também quero danos próprios. E aí, se acontecer alguma coisa, tanto a terceiro como no meu veículo, eu estou coberto. Ok. Ela vai conseguir indemnizar e pagar no Uau, dano, porque exatamente. esta de certa forma foi uma das dúvidas que Uhum, eu tinha, se é sobre o facto de tu causares um acidente uhum, e tu criares danos a uma outra viatura, como é que exatamente. a seguradora de certa forma vem, vai Exatamente. dar solução à tua viatura e à viatura da outra pessoa. Uma das coisas, eu vi isso em tempos, isso faz Uhum. uma semana, que o seguro de vida só, só é benéfico quando a pessoa morre. O que tu achas disso? Porque eu vi Uhum, alguém que está doente uhum, e ele foi a uma reunião com a seguradora uhum, e a seguradora aconselhou-lhe, e, como o valor era acumulado, não é uhum, aqui em Angola, como o uhum, valor é uhum. acumulado, aconselhou-lhe Exato. a deixar o valor com a parceira e tudo Aham, mais. sim, sim, sim. E ele negou, Uhum, uhum, ele disse que não, eu vou usar esse valor e tal. uhum. E ao pé da minha morte, eu ainda vou usar. Eu fiquei, e ele disse: não, o seguro só vale quando morre. Exatamente. Aham. Isso depende. Geralmente, o nosso contexto ainda é um contexto que o seguro de vida é pouco expressivo. Né? Eu estava a olhar para os dados da Arseg. Basicamente, o seguro de vida representa apenas 7% da carteira do setor. O seguro não vida, como o seguro automóvel, o seguro de saúde, fazem parte dos seguros não vida. Seguro acidentes de trabalho, acidentes pessoais, é seguro não vida. Seguro vida ainda é residual. Em outros contextos, como Portugal, por exemplo, que a população está maioritariamente é velha, o seguro de vida tem uma expressão muito forte na carteira das seguradoras. Mas quando falamos de seguro de vida, por exemplo, tem
vários instrumentos. Pode ter vida em caso de morte ou vida em caso de vida, não é? E também tem produtos de operação de capitalização. Mas quando digo vida em caso de morte, em caso de vida, é mais ou menos o seguinte: existem seguros que existe, claro que existe um prazo aí determinado, são seguros geralmente de médio e longo prazo, em que, olha, se eu até, por exemplo, 35 anos ou mais, vai depender depois aí também da pólice, eu continuar vivo, a seguradora vai me indemnizar até X%. Ok. Até X milhões, né? Geralmente são valores muito, muito avultados. Como também o inverso acontece. Olha, se durante esse período acontecer alguma coisa e eu vir a morrer, então também a seguradora vai indemnizar a minha família. Tem que ser sempre um beneficiário, né? Minha família, os meus pais, até, por exemplo, X%. Então, eu tenho um amigo que ele basicamente é ah, o sustento da sua família. E ele pensou assim: epá, Funda, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar até a minha família completamente desestruturada. Eu fiz um seguro de vida milionário. Ou seja, se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que pelo menos vão me chorar, mas vão me chorar ricos, podres de Exato. dinheiro, exatamente, porque a seguradora vai indemnizar, acho que até 65 milhões, ok. 75. 65 milhões. Ele depois também, e também fez também o inverso. Mas essa pólice, qual é o valor mensal? Olha, não, geralmente a pólice geralmente é anual, não é? Pode até pagar de forma fracionada, mas geralmente a pólice é anual. Olha que ele paga em torno de 1 milhão e alguma coisa. Uau, tá E bom. anualmente paga 1 milhão e alguma Anual, coisa, tá bom. exatamente. Ele também fez algo diferente, pensou assim, olha, os meus pais já estão a ficar mais velhos. E a cada ano que passa, estão mais para lá do que para cá, né? E pode Exato, acontecer alguma coisa. exato. Também ele fez uma pólice, ou seja, se acontecer alguma coisa com os meus pais, se os pais dele morrerem, por exemplo, a seguradora também vai indemnizar até um certo valor. Ele fez a Mas vai mesma coisa. indemnizar quem? O beneficiário vai indemnizar ele enquanto beneficiário da Ah, pólice. enquanto a pessoa que acaba dando sustentabilidade aos seus pais. Exatamente, Uau. exatamente. Você pode fazer, por exemplo, uma pólice de vida. Dizer assim, se daqui a 35 anos eu morrer, por exemplo, vão ter que indemnizar até 65 milhões. Vai depender depois aí do contrato, do salário, disso aí. E depois vai dizer, quem vai receber é minha irmã. Ela é a beneficiária da pólice. Quer dizer, quem é que vai receber o valor será a minha irmã. Qualquer seguradora que eu possa me dirigir, posso encontrar este. Exatamente. Porque na verdade, o bom das seguradoras é, elas como são empresas que têm essa competência para gerir risco, elas conseguem disponibilizar produtos adaptados à tua necessidade. Yeah. Agora, só tens que ter condições para pagar o prêmio, né? Às vezes o prêmio é um Mas pouquinho elevado. imagina que tu não morres daqui a 35 anos. Uhum. Mas o prazo que tu estipulaste é 35. Epá, perdes. Perdes. Ah, isso Perdes. aqui é. Este às vezes é o risco, não é, que se corre, porque você quer uma proteção. Você estabeleceu daqui a... Uhum. Tipo, a proteção deveria ser simplesmente ok. No caso, se calhar tem várias outras hipóteses, não é? Uhum. Tipo, no caso de acontecer uma tragédia em 35 anos, Uhum. recebo isso. Mas Exatamente. no caso de forem 50 anos, recebo Exatamente, Y. exatamente. Yeah. Ou se calhar, na medida que os anos vão passando, se passar o tempo estipulado, aquilo começa a diminuir. Sim, geralmente também depois há aquela lógica que acontece muito seguro. Existem bônus e males. Ou seja, por exemplo, seguro automóvel. Se depois de 2 anos tu não tiver sinistro, vai dar conta que no terceiro ano a apólice, o prêmio que você vai pagar é mais reduzido. Você tem que ter um incentivo. Ou seja, Claro, então não estou a ter sinistro, claro, e não posso olhar o seguro como se fosse uma despesa. claro, porque Então, não. exatamente, não estou Exato, a ter sinistro, a seguradora o que é que entende? Epá, como este é um bom cliente, então vou reduzir o prêmio dele, exato. pagar um valor um pouquinho mais baixo. Uau. O inverso também acontece o inverso. Se você está sempre a ter sinistro, vai dar conta que vão agravar o teu prêmio, porque é um mau Ok, cliente. Exatamente. O ok. que não acontece aqui no nosso contexto, né? Que em muitos contextos acontece, nós não temos aqui uma cerca, conforme é no setor bancário. Eu posso, tipo, estar numa seguradora, estou sempre a provocar danos, né? Está sempre a acontecer sinistro comigo. E eu sou um mau cliente. Se eu sentir, tipo, né, que está a tentar gravar o meu prêmio, posso pegar e vou numa outra seguradora. Seguradora B. Só que a seguradora B não sabe do meu histórico na seguradora A. Estás a ver? Porque os dados não são partilhados. Exatamente. Aí vai ter aquela questão, tipo, né, de... Epa, diz-se que muitas das vezes, se eu passar informações sobre os meus clientes, Outras a empresas seguradora podem pode ter interpretar mal. estratégia para captar os meus clientes, estás a ver? Então, Exatamente. essa é a Yeah. preocupação.
essa preocupação. Não, mas poderiam limitar simplesmente as estratégias, Exatamente. O às tipo de informações. informação a divulgar, sim. Tipo Porque de mesmo a informação a polícia, de divulgar. certa forma, não te passa todos os dados. Exatamente. Ela te passa um dado primordial e assim se Por vai. acaso, isso que tem estado a discutir, que tipo de informação disponibilizar, mas é importante, Uau. para depois ver que o histórico do cliente na seguradora A ou na seguradora B. Mas agora, uma questão: jovens precisam de seguros? Precisam, precisam. Eu defendo sempre o seguinte: nós estamos preocupados em diversificar a fonte de renda. Nós queremos cada vez mais ter uma boa sustentabilidade financeira, ter uma boa rentabilidade. Hoje em dia começamos a ver muitos jovens tipo, a investir no mercado de capitais. Isto de fato é importante. Estamos a criar outras formas de aumentar a riqueza. E principalmente enquanto jovem, Claro. nós temos esse estímulo tipo, né, de não ser aversos a risco, mas não é? Quanto maior o risco, maior é o retorno. Queremos isso. Só que depois há uma grande questão: a mesma preocupação que eu tenho de construir riqueza, também tenho que proteger a riqueza, por exemplo. E é que acontece muito isso, que eu às vezes, olha, quero comprar um carro, vou fazer uma aplicação no banco, até durante X tempo vou ter o dinheiro, vou comprar o carro. Mas se acontece, por exemplo, uma doença, eu às vezes sou obrigado tipo, a pegar naquele dinheiro que eu tinha um objetivo, que é para comprar o carro, e pôr na doença. E quando você depois dá conta, pá, mexi na poupança, porque pá, doença, às vezes óbito, às vezes uma outra situação, pá, afeta a poupança, tenho depois que voltar novamente a aumentar o prazo, depois conseguir atingir aquele objetivo. Eu se tenho essa consciência de que eu estou exposto a vários riscos, e existe um risco principal que pode colocar em causa o meu objetivo, não é a minha poupança, eu posso conseguir mitigá-lo. E uma forma de mitigar é transferir para uma seguradora. Por exemplo, eu sei que Nápoles, se eu tiver uma policy de seguro de saúde, por exemplo, eu sei que se acontecer alguma coisa, já não vou mexer na minha poupança. Vou pegar no meu seguro, vou para uma clínica e tenho a situação resolvida. Tá a ver? O mesmo tempo pode sempre acontecer com acidentes de trabalho ou acidentes pessoais. Não estás aqui, estamos aqui no teu espaço. Se tu entender o seguinte, olha, existe aqui um instrumento muito importante. Se esse instrumento variar, vou ficar um bom tempo sem conseguir Ah, essa minha e atividade. e eu até queria conversar mesmo contigo sobre isso, porque Exatamente. eu preciso assegurar tudo isso. Exatamente. Sabes que não. É. Acontece alguma coisa com esse equipamento que é fundamental. Olha, vou ter a minha atividade parada durante X tempo. E se ficar parada, vou perder negócio, vou perder parceiros. Então, eu se tiver essa lógica, eu falo, não, pá, eu tenho, em vez de uma poupança que é para comprar outros equipamentos. Se acontece alguma coisa, aí eu sou obrigado a ter que mexer naquela poupança que é para comprar outro equipamento, para salvaguardar o que estragou aqui. Yeah. Mas se eu tiver tipo um seguro deste material, eu sei que se acontecer alguma coisa, A será a seguradora cobre. seguradora a ressarcir. Yeah, yeah. Isto realmente é bem benéfico, porque ao invés de tu pegares na poupança que tu já tens e 100% do valor vais utilizar para comprar um outro, se tu pegares naquilo, reduzires em função de uma seguradora, tu acabas gastando menos em relação ao pagar em equipamento novo. Exatamente, exatamente. Então nós temos que começar a pensar para quais são os que eu estou exposto e comprometem a minha atividade. Yeah, Aí vais conseguir saber que não, olha, o seguro é importante de fato. Seguro é yeah. importante. Claro que há muitos desafios também, né, parte das seguradoras, que tem que pagar de forma antecipada, tem que regularizar rapidamente o sinistro, mas ainda assim os dados têm mostrado que de fato as seguradoras estão a cumprir o seu papel, Claro. têm pagado sim as indemnizações. Tirando o automóvel que tem muitas questões de reclamações, muitas experiências não muito boas, mas os outros seguros por acaso têm funcionado, têm funcionado. Ok. Mas agora, o seguro de saúde, de certa forma, substitui totalmente os hospitais públicos. Nosso contexto atual, só para ter uma noção, para as seguradoras, o seguro de saúde é visto que é o ramo deficitário. Por que é deficitário? Porque elas têm pouco lucro. Em 100% do que elas arrecadam, boa parte elas devolvem sob forma de indemnizações. E também hoje em dia, por exemplo, muitas empresas têm usado o seguro de saúde como retenção de quadros. Por exemplo, eu quero uma empresa, se tiver o seguro, eu falo, uau, pá, perfeito, estou protegido. Sabemos que nós vivemos uma situação muito precária no que tem a ver com o sistema de saúde. Ainda há muitos desafios que temos que, de fato, enfrentar. O seguro de saúde desempenha esse papel. Ou seja, é um dos setores que mais indemniza. As seguradoras estão sempre a indemnizar no que tem a ver com o seguro de saúde. Eu estava a olhar para os dados da Arseg. Eh, Elas conseguiram arrecadar em 20 e 25 no seguro de saúde das seguradoras, né, com os contratos que elas celebraram, cerca de 909 milhões.
e pagaram às pessoas, sob forma de indemnizações, cerca de 137 milhões. Ou seja, basicamente mais da metade desse valor que elas receberam sob forma de prêmios, tiveram que devolver sob forma de indemnizações. Então, é um dos ramos que de fato as pessoas têm sentido que o seguro aí funciona, porque estão a consumir. Estão a Mas consumir. existem algumas clínicas que, de certa forma, têm alguns problemas com as seguradoras, principalmente, por exemplo, Uhum, tu tens um seguro e tu vais para uma determinada clínica que, de certa forma, já há um conflito com aquela seguradora uhum, pela questão dos pagamentos. uhum, uhum, Esses pagamentos são feitos na hora, são feitos depois de uma semana ou demoram um período uhum. mais longo para que essa clínica possa se beneficiar do valor usado? O conhecimento que eu tenho é que, como há um acordo entre a clínica e a seguradora, e geralmente quem faz esta gestão nem sempre é a seguradora, elas tipo, contratam um serviço. Por exemplo, a Medcare, alguma coisa assim, esqueci o nome, mas elas contratam algumas empresas que gerem esse tipo de planos, planos de saúde, disso aí, é que fazem essa gestão, fazem essa relação entre a clínica e a seguradora. E essa empresa também que faz o pagamento. E geralmente o que acontece talvez, não penso que não é na hora, porque depois de você fazer a consulta, recolhem toda a tua informação, todos os dados, o serviço que você teve que utilizar, depois essa informação eles passam para essa empresa que faz a gestão destes planos, e depois a empresa é que passa para a seguradora todo o dossiê e ela faz o pagamento. Claro que leva um tempinho para se efetuar o pagamento. Leva um Mas eu tempinho. acho que, de certa forma, os programadores deveriam ter uma oportunidade no fator de conectar um pouquinho as clínicas com as seguradoras. Por exemplo, se uma pessoa que vai usar o seguro da Fidelidade, o Uhum, seguro da Nossa Seguros, de Fortaleza e uhum. etc., epá, em função de um software, a informação vai na hora. Exato, E exato. os técnicos da seguradora já Uhum, conseguem receber a informação na hora daquilo uhum. que a clínica está a passar, os exames Exato, feitos, o exato, dia, a hora, o exato. plafond gasto, tudo isso. Uhum, sim. Ao invés de pegar um monte de papelada, juntar Uhum, o dossiê, depois enviar na seguradora uhum. e a seguradora ter Depois só acesso se ao efetua o dossiê pagamento. para Uhum. depois e tal. Automatizar o processo. Exatamente. Porque eu tenho quase a noção que parece que não é o pagamento não é feito na hora. O pagamento leva, em alguns casos, pode levar algumas horas, outros casos pode levar alguns dias. É Pode levar alguns porque dias. para muitas das nossas clínicas que não têm um capital de manejo, Uhum. não é? Que dependem daquilo que entra para comprar o seu produto da manhã, Exato, exato, vão à falência. exato. Por esse motivo é que às vezes funciona que nem a relação das empresas com o Estado. Sabem que não, o Estado tem um mecanismo próprio de pagamento, não é? Claro. Então é preferível. Ordem de saque. Exatamente. Então, às vezes, sabe que não, esse é um cliente que vai pagar, está salvaguardado, mas entretanto, eu tenho Tens de que. ter fundos. Exatamente, tenho que ter fundo de maneio, tenho que ter um fluxo de caixa, não é? Claro. De outros clientes que faz face à minha atividade, porque Claro. senão há aqueles clientes que sei que não, que fazem a diferença na carteira da minha empresa, mas que o pagamento não é imediato. Se Não é você imediato. vai dar um Uhum. débito de 25 milhões, então tu tens de ter no mínimo 50 ou 60 para cobrir. Pelo Exatamente, menos nos próximos 3, 4 anos, até exatamente. você receber aquele pagamento certeiro. Esse é o risco que às vezes nós, que algumas empresas Corre. tinham, mas agora começaram a perceber que se for assim, podem colocar em causa a sua sustentabilidade, a sua continuidade, porque você não pode ter o Estado sempre na tua carteira, como tipo, o principal cliente, sabendo que a forma de pagamento do Estado tipo, né, tem o mecanismo próprio, estás a ver? E nem sempre é de forma imediata, tem os seus trâmites, tem os seus processos, tem a contratação pública que faz um filtro, então leva um pequeno tempo até se efetivar o pagamento. Uhum, Hoje em dia, tu consegues ver que o seguro de saúde uhum. é o mais utilizado pelo simples fato das pessoas verem que facilmente conseguem Exatamente, adoecer. E o exatamente. seguro automóvel ainda as pessoas fazem uma certa resistência, Exato, exato. principalmente para aqueles que não usam muito a sua viatura e Uhum, aqueles que não andam, né, uhum, andam de forma negativa para uhum. criarem acidentes. Exatamente. E estes, por sua vez, dizem que ter um seguro é perder dinheiro. Uhum, uhum. E ainda acabaste por partilhar aquela ideia de que a seguradora, quando vê que você não comete nenhum dano à sua viatura, que está protegida, ela vai acabando diminuindo o valor e tudo Exatamente, o mais. prémio. Uhum. Mas a pessoa que paga vai sempre pensando que é como se eu estivesse a oferecer-te o dinheiro Uhum, e eu não estou realmente a uhum, usufruir daquele uhum. valor para nada. Exatamente. Por isso é que nós devemos entender conforme funciona o seguro.
você consegue perceber que, de fato, é este o mecanismo de proteção. O seguro, no final das contas, é um mecanismo de proteção, de transferir risco. Eu, enquanto pessoa particular ou empresa, vou transferir o risco para uma seguradora. E eu vou transferir risco. Risco é que é um evento incerto, né? Acidente, doença, incêndio, roubo. É um evento incerto que eu não sei que pode ocorrer, não sei quando pode ocorrer, mas tenho a certeza que eu estou exposto àquele risco e pode acontecer em algum momento. E quando tenho essa noção de que de fato estou a comprar uma proteção, eu sei que, olha, eu estou exposto a vários riscos. E se isso acontecer, é preferível ter o seguro, porque eu, enquanto pessoa, eu não estou preparado para lidar com sinistro, com acidente, não estou preparado. Eu tenho outras preocupações, tenho outras poupanças que eu vou canalizar para outros objetivos. Mas uma seguradora, esse é o core business dela, ela está preparada para lidar com risco, ou seja, elas se preparam para lidar com risco. Se acontecer um sinistro, ela tem uma reserva para fazer face. E depois no seguro acontece em princípio do mutualismo, que é tipo, e que é a base do seguro, que é muitos contribuem, não é pouco, para que os poucos possam ter acesso àquele seguro. Ou seja, por exemplo, somos 1000 pessoas, cada um contrata na mesma seguradora, uma apólice de seguro automóvel, por exemplo, que a apólice é anual, 10.000 kwanzas, estamos aqui um exemplo aqui hipotético. Eu sei que a seguradora vai arrecadar, se forem 1000 pessoas, vai arrecadar tipo, né, 10 milhões. Estes 10 milhões contribuíram 1000 pessoas, mas se acontecer algum sinistro, é estes 10 milhões que vai fazer face àquele sinistro. Ou seja, é como se fosse, todos estão a contribuir, não é? Provavelmente para a causa de um ou de Porque outro. imagina que são 1000 pessoas Uhum, e a Policy vai dar no total 10 milhões de kwanzas, uhum. quando que tu tens um plafond de 13 milhões Exatamente, e tu utilizas aquele o plafond, pô, a exatamente. seguradora perde, Exatamente. Porque a ideia é de tipo, ela também sabe que que também é difícil sim, de e acontecer. ela sabe também que os 1000 não vão Claro. correr, não vai acontecer o sinistro. Mas é possível que os 1000 não acontecem em um dia, mas pode acontecer em um mês ou 6 meses. Exatamente. E Esse se é a o risco. seguradora não aumentar o número de clientes, é muito difícil Uhum, 1000 acidentes. uhum, exatamente. Não, é muito difícil 1000 acidentes. Mas acredito que há seguradoras que devem estar, se calhar, em quebra por causa de que os seus clientes cometem bastante infrações. O mecanismo das seguradoras, o bom é o seguinte, é que elas, quando recebem o prêmio, elas têm que criar uma reserva, têm que investir aquele dinheiro, tem que estar rentabilizado. Por isso é Claro. que as seguradoras, Se não perdes, exatamente, por isso é que aquilo tem elas que render elas logo. financiam muito a economia, financiam muito o Estado, tá? Eles têm os seus investimentos em títulos públicos, mercado de capitais. Isso é para fazer Uhum. com que o seu capital acumulado acaba Exatamente. crescendo. E se Isso é acontecer algum sinistro, ela consegue recuperar esses investimentos e fazer face ao sinistro. Agora, o que preocupa-me, por exemplo, enquanto investigador, é de saber, por exemplo, que o seguro automóvel é um seguro obrigatório. Por quê? Porque ele tem um impacto social muito forte. Porque não pode sempre andar com o teu veículo e deixar ou tem tipo, né, desprotegido. Então tens que proteger a outra. Por isso é que é um seguro obrigatório. Mas se você olhar para os dados são tristes, ou seja, em cerca de 2 milhões de carros em circulação, só aproximadamente 12, se não estou em erro, que dá 18%, é que tem o seguro válido. Só 18% em cerca de 2 milhões de veículos em circulação. Ou seja, as pessoas não contratam seguro, não vejo essa importância do seguro. Mas Porque- ainda assim, essas viaturas, muitas delas são paradas pela polícia, então Mas a grande questão depois tem outras questões que é a fiscalização, não é? Se depois existir, por exemplo, a micha, se depois existir, não ter este enforcement, esta punição, esta multa, não resulta. As pessoas sabem que não tenho seguro, eu vou conversar, eu vou pagar uma gasosa e não vou ter estresse. Esse é o risco. De fato, esse é o risco. E por isso é que uma das apostas que tem que ser feita é mesmo reforçar a fiscalização. Depois, hoje atualmente, eu olhei para o site da Arseg e vi que agora eles disponibilizaram um mecanismo de fiscalização perfeita, que é, mesmo com um telefone digital ou um telefone analógico, basta mandar uma mensagem por um número mais que é 944 200 200, colocares o número da matrícula, ele dá-te resposta sobre se seguro está válido ou não. ok. Yeah. E aí também vai ajudar a Polícia Nacional a conseguir fiscalizar. Com o telefone consegue ver se o automobilista tem o seguro válido ou não.
Agora, temos é que reforçar mesmo o enforcement, né? Faça aqui a redundância. Temos é que garantir que, de fato, quem não tem um seguro, está andando sem um seguro, tem que ser penalizado. E de certa forma eu vejo o seguro como um benefício, principalmente, independentemente do preço que você vai pagar. Exato. Porque nós temos que pensar que nós temos as nossas responsabilidades, nós temos as nossas economias Exato. e nós temos os nossos gastos. Exato. Imaginemos que você, infelizmente, causaste um acidente e tens um valor na tua poupança. Uhum. Se tu não tiveres seguro, tu acabas utilizando o teu próprio dinheiro Exatamente. e isso te mesmo. prejudica. É isso mesmo. Mas agora, quando tu tens um seguro, Hum. você acaba facilitando a tua É vida. isso Ok, mesmo. tem um pagamento mensal, mas fiz um acidente contra todos os riscos. Quem paga isso eu deixo com a seguradora Exatamente. paga. Exatamente. Isso também te protege É bastante. isso Quer dizer mesmo. que, para as pessoas que não analisam essa Uhum. possibilidade, deveriam considerar isto e olhar desta forma. É exatamente isso mesmo. Porque Isso o mesmo. objetivo que eu vejo de existir seguradoras é para diminuir o conflito entre as pessoas Uhum. e facilitar o acesso ao serviço muito rápido, Uhum. sem que tu tenhas que pensar onde é que eu vou tirar dinheiro. Por exemplo, Exatamente. nós temos o simples hábito de que se alguém ficar doente, nós temos que ligar para fazer contribuição. Exatamente. Com o seguro tu não precisas fazer Exatamente. isso. Exatamente. Até tem um seguro funeral, só que a paixão de seguro funeral é muito sensível, né? Cultural. Você chegar em casa e falar que fez um seguro funeral, para você é o bruxo da família. Tá vendo? Então, Ah, ainda há um ah, ceticismo sobre isso, né? claro, é Mas uma informação bastante existem sensível. vários produtos. Mas uma coisa que falaste que é importante. Nós começamos a ver a importância do seguro, principalmente a classe empresarial. No ano passado, quando houve aquela cena de vandalismo, Sim, olha, nunca se falou tanto nos seguros como naquela fase. Até que o Estado teve que injetar cerca de 50 mil milhões, que é para salvaguardar algumas empresas. Porque houve grandes danos e prejuízos. Por exemplo, que tem um seguro automóvel, não tem uma cobertura para danos próprios. Todo mundo teve o carro vandalizado, né? Pedras, bloco. É a própria pessoa que suportou aquela despesa. A seguradora não cobra, aquilo faz parte da exclusão, não é? Porque não foi um dano provocado por uma viatura, não. Foi pela população. Tá vendo? E muitas empresas também não tinham cobertura por causa disso, porque não tinham seguro para fazer face em caso de vandalismo. Ou seja, começaram a o ver, próprio empresário perdeu. começaram a Não, ver não perdeu porque o o Estado Estado, teve que ajudar e exatamente. tudo mais. Mas depois eles vão ressarcir esse valor, né, com Impostos e juros, etc. exatamente. Mas ficou uma situação que chegou-se à conclusão que de fato o seguro podia fazer a diferença. Podia Exatamente. fazer a diferença. Deveriam proteger isso, não permitiria com que o Estado, de certa forma, capitalizasse e Exatamente. poderia colocar o capital em Exatamente. uma outra coisa para Também essa é uma gerar. questão que se levantou. Claro. Então começaram a ver que de fato temos é que sim, que proteger o nosso negócio. Eu sempre falo assim, vejo aos empresários, quando participam de uma atividade, temos que ter consciência de que tipo de instrumento eu tenho que se acontecer alguma coisa pode colocar em causa a minha rentabilidade, o meu retorno. Se eu achar que na minha atividade existe algum bem, algum instrumento, alguma maquinaria, que se acontecer algum dano pode colocar em causa a minha rentabilidade, o meu retorno, a minha sustentabilidade tanto da minha família como dos meus funcionários, eu tenho que garantir que aquele instrumento está protegido, que o meu negócio está protegido. E se eu achar que eu não consigo garantir a proteção, eu quero mitigar, vou transferir para a seguradora. Eu sei que na hora, se acontecer alguma coisa com o meu instrumento, com esse objeto, ok, tem a seguradora. E eu vou me preocupar mais tipo, fazer outros investimentos, porque eu sei que o risco que eu tenho de perder o meu negócio é residual, É porque tenho a maior. seguradora, tá a ver? Claro. Fazer Ah, face. isso aí que acabaste de dizer é bastante importante. Qual achas que é o maior mito ou qual é a maior verdade escondida sobre os seguros? É uma das coisas que eu sempre estou a rebater é quando dizem que as seguradoras não pagam. Estás a ver? Dizem sempre, não, as seguradoras não pagam. Ou não pagam, ou os seguros só para os ricos. Também uma das coisas que eu digo, não, isso não é bem assim. As seguradoras fazem os produtos à medida do cliente. De facto, existe um princípio aí que vai fazer com que você tenha exclusão não de um serviço, é o preço. O preço é um princípio de exclusão. Só tem acesso àquele serviço quem paga aquele preço, não é? Mas agora com o microseguro, as seguradoras já fazem produtos mais adaptados. Por exemplo, eu já vi um caso de uma seguradora que com 35 mil kwanzas você tem acesso a um seguro de saúde. Só que, claro, a diferença é que
Enquanto um seguro mais completo, você tem acesso a N consultas, para aquele de 35 nunca tem acesso, tem só a 5 consultas ou 3 consultas. Mas, por exemplo, você ter um seguro, pagas 35 mil anual, tem direito a 5 consultas numa clínica, tem direito a internamento de 2 milhões, você fala, não, vale a pena pagar. Pago isso sei que não, pelo menos eu sei que eu consigo rapidamente ter acesso a um serviço de qualidade do que de facto enfrentar um desafio grande no que tem a ver com o sistema de saúde nacional, que às vezes o atendimento não é o dos melhores e depois também há um desafio relativamente não é aquele acompanhamento que deve ser. Já numa clínica tem esse acompanhamento. Né? Então, quando dizem que as cuidadoras não pagam, eu digo, eu só falo o seguinte: se você olhar para os números, vai ver que de facto eh, as indemnizações são evidentes que de fato as cuidadoras têm cumprido o seu papel social. Elas estão aí para se responsabilizar em caso de sinistro. E eu dou sempre exemplo de seguro de saúde. Se você olhar para os números, mais da metade do que elas recebem em prêmios, elas devolvem no mercado, sob forma de indemnizações. Né? Então elas pagam. Agora, também sim, há desafios que temos que garantir que de fato temos que sempre reduzir o prazo de regularizar o sinistro. Mas esses números que são publicados Uhum. pelas seguradoras, elas são partilhadas pelo público em geral? Sim, geralmente a ARSEG, enquanto Agência Angolana de Regulação e Supervisão do Setor de Seguros e Fundo de Pensões em Angola, ela trimestralmente divulga uma série de informações estatísticas a fim de você conseguir acompanhar como é que está o mercado. De certa forma, as pessoas aí que não têm essa abertura de ir Exatamente, pesquisar. exatamente. Se não vão encontrar as informações, vão conseguir ver de fato quanto é que elas estão a receber, estão a arrecadar, quanto é que elas estão a pagar. Uau! Aí você vai conseguir saber se de fato está a pagar ou não está a pagar, ou se estão ou não a cumprir o seu papel de facto. Uau. Hoje muita gente, de certa forma, eu ouço, muita gente pagam certos serviços, Uhum. mas não sabem o que realmente estão a contratar. Exatamente, exatamente. Esse é um segredo fundamental quando você quer contratar um seguro, né? Contratar um risco. Na verdade, quando é o seguro fala é um risco que você está a contratar. Tens que olhar muito bem na pólice e conseguir perceber quais são as coberturas e quais são as isenções. Tu tens que ter a noção de que não, se isso está ou não coberto. Porque às vezes aquele caso a pessoa não tem conhecimento, diz, não, tem um seguro. Não, a seguradora vai resolver. Eu já acompanhei uma situação, acho que era multirrisco, seguro multirrisco. Só que era inundação que fazia parte da exclusão. Yeah. E depois aconteceu alguma inundação. Ah, não, tem um seguro multirrisco. Foi para a seguradora e quando depois olharam para o contrato, viram que não, que a inundação fazia parte do princípio de exclusão, não estava na cobertura. Olha, aquilo gerou uma situação não muito agradável, segundo o relato que eu ouvi, e que eu depois comecei a defender que é muito importante, quando tiver a celebrar um contrato de seguro, que chama-se a policy, conseguires ter a noção do que é que está coberto e o que não está coberto. Para depois não correr o risco de você achar que tens o seguro e que ela tem que indemnizar. Quando você vai para lá, não, ela não foi parte da cobertura. Depois já, não, isso é um roubo, não me explicaram. Por isso é que, exemplo, que a Arceg agora o que é que tem feito? Ela tem criado condições de modo a conseguir orientar o consumidor. Porque eles perceberam o seguinte, perceberam que o nível de confiança que eu tenho num produto depende do nível de informação que eu tenho do mesmo produto. Claro, Então, se eu tiver uma informação toda detalhada, se eu tiver uma bem informação que me especificada. explica, olha, sempre que vais celebrar um contrato de seguro, tens que olhar para esta e aquela cláusula. Desperta o Interesse. interesse e o Uau, consumidor. E ele é informado. uau. Então, esse trabalho que tem sido feito, que de fato está a melhorar, ainda há muito trabalho que tem que ser feito a nível de literacia, mas já está a melhorar a percepção, de fato, do seguro e de como é que nós devemos interagir com a seguradora ou com o mediador, a fim de conseguir, de facto, perceber que nós estamos a contratar. Porque a minha outra questão mesmo seria como é que a ARSEG e as seguradoras Uhum, têm feito para educar as pessoas uhum, uhum, de modo a adquirirem os seus serviços. Porque nós ouvimos sempre seguro uhum, e o que eu ouço frequentemente é só para proteger a tua viatura, uhum, ok, para te proteger da questão de saúde, uhum, ok. Outros mais benefícios não são ditos. uhum, Ensinar as pessoas uhum. a adquirir isso não são ditos. E acredito que Exatamente. isso também é um fator fundamental Sim, para ter sim. aquisição de Sim, clientes. porque o nível de literacia é muito baixo e a falta
eh, de proteção, o que faz com que as pessoas não contratem um seguro, também está muito voltado tipo o nível de conhecimento que elas têm, né, desses instrumentos ou desses mecanismos de proteção. O que eu tenho acompanhado, o que a Arceg tem feito é, porque a Arceg, na verdade, ele tem duas missões. De um lado, ela tem que garantir o desenvolvimento e eficiência do mercado e sustentabilidade do mercado, e do outro lado, ela tem que proteger os consumidores, os tomadores. Ou seja, no final das contas, o último fim da Arceg é proteger o consumidor. E é nesse âmbito da proteção o que eu me apercebi que, de fato, a Arceg instituiu vários canais de reclamação. Ou seja, se alguém celebrou um contrato com uma seguradora e entende que os seus princípios foram feridos, ele tem três canais que ele pode seguir. O primeiro canal está estipulado na Lei 18/22, que é a Lei da Atividade Seguradora, que todas as seguradoras têm que ter um centro de reclamação, né? A pessoa, quando tiver algum problema, vai nesse centro de reclamação e expõe a sua preocupação. Se o centro de reclamação não conseguir resolver o seu problema, o centro de reclamação, ou a seguradora nesse caso, tem que indicar um provedor do cliente, ou seja, uma pessoa idônea que tem condições que é para conseguir avaliar e ver se de facto o tomador ou o consumidor teve ou não os seus princípios contratuais feridos. E se ainda assim eu, enquanto tomador, achar que não, que o provedor não fez o melhor julgamento, eu posso ir diretamente para a SEG. A SEG tem um departamento que trata da gestão das reclamações. Ok. E depois, em última instância, é que eu posso ir para o tribunal. Mas as experiências têm mostrado que estes três canais é suficiente para conseguir Dá solução ao atender problema. o tomador ou o consumidor. Então tem estes canais aqui que de fato garantem essa proteção. E depois também tem investido em campanha de literacia financeira, tentar informar sobre o que deve observar num contrato de seguro, numa polícia de seguro. Tem tido esse esforço a fim de orientar a população, porque de fato temos que orientar a população, porque senão, se não tiver o conhecimento, não vamos conseguir aumentar a penetração, né? Poucas pessoas vão começar a consumir o produto de seguro. Em função disso, como é que tu tens visto o mercado de seguros em Angola? Olha, é um mercado que está em constante crescimento. Eu tenho acompanhado os números desde 2010 até 2025. O setor tem crescido acima de 20%. Ou seja, está a arrecadar muitos prêmios. E isso quer dizer que, de facto, começamos a perceber que há, sim, alguma cultura que está a nascer, ainda muito residual, de proteção. Mas também há muitos desafios, porque quando você faz a relação dos seguros em relação ao PIB, para você ver se de fato a economia está ou não protegida, ou o quanto o setor está a contribuir para a economia, vai ver que só 0,6%. É muito, 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 muito baixo. É muito baixo mesmo. Isso demonstra que ainda há um espaço daqui de melhoria, ou seja, ainda existem muitas camadas que não estão protegidas, inclusive as micro, pequenas e médias empresas que fazem, eles fazem a maior parte do tecido empresarial angolano, mais de 90% do tecido empresarial angolano são micro, pequenas e médias empresas. As grandes empresas são cerca de 6 ou 5%. Sim. Então, nós temos aí que garantir que esse tecido empresarial das micro, pequenas e médias tenha a cobertura, você possam proteger o seu negócio. Porque depois são eles que são um fator determinante, né? Quase todo mundo está nas micro, pequenas e médias empresas. E também sem falar da questão da informalidade, que também é muito forte. E quem está no informal, geralmente não tem os rendimentos regulares, são Claro. muito irregulares, oscilam bastante e quase que não conseguem ter uma proteção do seu negócio. Agora, se começarmos a investir, que agora essa é a tendência, em produtos inclusivos, que é o microseguro, ou seja, se agora passar agora a disponibilizar produtos micro, né, que o prêmio é bastante baixo, residual, vai permitir com que várias classes vulneráveis consigam ter acesso ao seguro. Então, eu sei que um dos grandes objetivos que tem sido feito a nível da Arceg, de um lado é a aposta no microseguro, a aposta no seguro agrícola, porque nós sabemos que a agricultura está exposta a vários riscos, inundações, secas e tal, e boa parte do tecido agrícola, não é? São pequenos agricultores, estás a ver? Temos também que garantir que ele tenha uma proteção, por exemplo, se acontece alguma chuva. E isso é uma atividade hoje pouco explorada. Exatamente. Agora, há essa necessidade tipo, né, de ter o seguro agrícola para que o agricultor consiga produzir sem preocupação se acontecer uma seca ou uma
ou como é que se Um diz? fenômeno natural. Um fenômeno natural ou uma inundação, ela sabe que não, que tem um seguro que vai fazer face, não é, a esse sinistro e não vai colocar em causa a sua produção. Tá a ver? Também isso é um desafio que ainda o setor tem que de fato dar um grande passo, que é garantir a proteção aos agricultores. E depois também os seguros obrigatórios, temos que dinamizar os seguros obrigatórios, as pessoas têm que perceber que não tem que pagar só o seguro por ser obrigatório, mas porque ele tem um impacto social muito forte. Por exemplo, hoje, se você perguntar às pessoas, eles conhecem talvez só o seguro automóvel, mas são vários, são um pouco mais de 30 seguros obrigatórios. O que é mais conhecido é o seguro automóvel e o seguro de acidente de trabalho desses profissionais. Isso é obrigatório. Toda empresa tem que ter o seguro de acidente de trabalho desses profissionais. Tem que proteger os teus funcionários. Porque, por exemplo, se acontece alguma coisa com o teu funcionário e ele tem uma incapacidade, por exemplo, parcial, durante esse período que ele vai estar sem conseguir prestar serviço, quem é que vai garantir o rendimento dessa pessoa? O que às vezes acontece, não temos visibilidade, é que depois muitos até são despedidos. Tudo bem que agora a lei já protege, muitos até são despedidos e a causa até que a empresa paga até um certo ponto e depois para de pagar. Exatamente. Mas se tiver o seguro, que é obrigatório, esse custo, essa despesa será transferido para a seguradora. Mas há empresas que pagam seguro, mas esse seguro, se calhar, é somente de saúde. Exatamente, Deveria ter englobado também essa questão da indemnização no caso de sofrer uma demissão. Pelo exatamente. menos de cobrir pelo menos até 2 anos ali. Yeah. Essa é uma questão que às vezes eu também acho engraçado que é, o acidente de trabalho é um seguro obrigatório, mas Sim. você às vezes é mais fácil você encontrar que ela tem um seguro de saúde e não tem um seguro de acidente de trabalho desses profissionais. Exatamente. Pode acontecer isso, mas é que tá, se acontecer, por exemplo, algum sinistro, você tenha uma incapacidade, por exemplo, permanente, estás exposto a uma atividade de alto risco e ficas cego, não podes trabalhar e ainda não estás na idade de reforma, quem é que vai custear, não é, o teu rendimento, enquanto, sabendo que você ainda não atingiu a idade de reforma, que pode ir para o INSS passar agora a pagar a tua reforma? Quer ver? Você tem essa segurança de trabalhos desses profissionais, seria sempre a seguradora de facto a indemnizar-te. Seria a seguradora, de fato, a garantir que nesse período que ele tem de incapacidade permanente, enquanto não foi para a idade de reforma, seria a seguradora tipo, a A garantir o cobrir rendimento mensal mensal. desta pessoa. Por Exatamente. isso é que é um seguro que é obrigatório. Todas as empresas privadas, por exemplo, são obrigadas a ter o seguro de trabalho dos seus profissionais. E agora a questão principal é que como escolher uma seguradora confiável. Exatamente. Geralmente o que eu recomendo, né, enquanto especialista, é olhar para os dados da ARSEG. Por exemplo, eu quando olho para os dados da ARSEG, eu vou olhar que, por exemplo, tem vários instrumentos que eu consigo ver isto, mas tem o relatório de mercado. O relatório de mercado geralmente é que espelha o desempenho do mercado naquele período, né? Geralmente é anual. Então, se por relatório de mercado 2024, eu vou conseguir ver o ranking das melhores seguradoras. E eu vou conseguir saber depois que a seguradora A e B e C estão no top 5. Estão no top 5 que são as melhores seguradoras, porque elas têm a maior cota de mercado. E eu sei que essa seguradora tem sustentabilidade e tem uma margem de solvência, ou seja, ela consegue honrar com as suas obrigações. Seria um desses mecanismos. É olhar para o ator de mercado, olhar para o desempenho do mercado e ver, de fato, as seguradoras que mais contribuíram, as seguradoras tipo, né, que mais têm uma relevância muito forte no mercado. Não só em termos de captação de prêmios, mas também em termos de reclamações. Eu consigo ir para reclamações e vou conseguir ter a visibilidade de quais são as seguradoras que menos têm reclamações ou que mais resolvem, né, os processos de reclamações. São vários indicadores que consigo ter essa visibilidade. Mas na primeira fase, se eu quero, por exemplo, olhar para uma robustez da seguradora, eu vou ver margem de solvência, né, que mede de que maneira ela consegue fazer face às suas obrigações com os capitais próprios da empresa. E um outro indicador é olhar para a cota de mercado. Se eu olhar para quais são as maiores seguradoras e eu entender, por exemplo, que a seguradora A está no top 5, eu sei que ela tem robustez financeira. Se tem robustez financeira, vai conseguir pagar a indemnização se ocorrer algum sinistro. Achas que existem algumas tendências que nos próximos 5 anos poderão crescer bastante quanto à questão do seguro?
Olha, o que eu estou tão expectante que possa ocorrer e garanta proteção para todos é o microseguro. Porque, de facto, no atual contexto, o seguro tende a ser um pouquinho caro, sejamos sinceros. Se o salário mínimo eh, para as grandes empresas é 100 mil kwanzas e para as micro, pequenas e médias empresas varia, né, em função da dimensão disso aí. Então, eu acho que se apostar muito forte nos produtos inclusivos, além, vai ter incentivo, por exemplo, do microseguro de proteger aqui o teu negócio, Não, né? claro, Exatamente. claro, é Porque, essencial. porque depois você vai ver, não, epá, eu tenho esse microseguro. Por exemplo, acidentes pessoais, eu estou aqui, estou exposto a vários riscos, pode acontecer alguma coisa, um acidente, e se eu saber que, olha, talvez com 100 mil kwanzas, a polícia anual, consigo ter acesso a uma proteção de trabalho, tenho essa, aquela cobertura, eu vou fazer o seguro. Agora, se eu chegar à conclusão que não, olha, tenho que pagar 300 mil kwanzas, 400 mil kwanzas, se eu ganho 100 mil kwanzas, só ganho 75 mil kwanzas, não é esse incentivo. Mas se eu tiver um produto inclusivo, adaptado à vulnerabilidade da população, muito mais fácil vamos conseguir garantir que toda a camada mais baixa consiga ter alguma proteção. E principalmente as micro, pequenas e médias empresas. Aí vão conseguir, tanto só a nível de pessoais, tem de trabalho, que é um seguro obrigatório, nesse caso não entra no âmbito do microseguro, mas tem pessoais, outros seguros, um seguro contra roubo, eu vou conseguir ter essa proteção. Eu fiquei a saber da questão de seguro de proteção de coisas, de Uhum. itens. Meu amigo, ele protegeu a sua tela. Estás a ver? E o filho em casa, houve um acidente, o filho pega num copo, joga na Uhum. tela, a tela danificou e a seguradora cobriu, viu? Exato, Uau! exato, exato. E comecei a ver que isso é bem interessante. Então, proteger o meu computador, comprei o computador, protegeu o computador. Claro que não houve nenhum sinistro, mas sabia que não, se acontecer alguma coisa, tem aí a policy e a seguradora vai indemnizar-me. E depois a lógica do seguro é que a indemnização, e fala-se que o capital seguro. Quando fala-se capital seguro, é o máximo que a seguradora está disposta a indemnizar-te. E a lógica do capital seguro é de fato um valor que permite restituir aquele bem. Por exemplo, na altura, quando foi aprovado o decreto do seguro automóvel, que é o 35/05, acho que 2005, com 13 milhões você consegue comprar um carro novo. Claro. Por esse motivo é que era o capital seguro, o máximo que ela tinha que indemnizar a seguradora é 13 milhões. No atual contexto já não é nada. Exatamente. Exatamente, por esse motivo é que está a ser agora atualizado. Está a ser atualizado o decreto que cria esse seguro, o seguro Acho que vai subir automóvel. para cento e tal milhões. Vai subir esse capital seguro. Por isso Porque que. imagina Uhum. quem tem uma viatura de cento e tal milhões de kwanzas e Exatamente. teve um grave acidente, como é que a seguradora vai conseguir reembolsar uma Exato. viatura nova? Exatamente. Por isso é que nestes casos é necessário também você alargar o âmbito de cobertura. Tens que alargar o âmbito de cobertura. Talvez podes ter contra danos próprios ou contra todos os riscos, podes ter, a fim de que, de fato, se acontecer alguma coisa, um sinistro muito pesado, ela vai indemnizar a 100%, não é a tua viatura. Não é a Ah, tua viatura. Então, é basicamente isso que acontece. Ou seja, se você querer colocar, por exemplo, um equipamento, você segurar um equipamento, como é que vão definir o capital seguro? É, se acontecer um sinistro e isto aqui avariar e não tiver mais conserto, quanto é que vale comprar uma desta que está aqui? Olha, sempre 50 milhões. Então, será 50 milhões do capital seguro? Sabe que, se acontecer um sinistro, ela consegue restituir, não é, o bem inicial. Esta é a lógica do capital seguro da seguradora. É conseguir restituir o bem inicial. ah. E num pior cenário, se não tiver mais solução, ela consegue exatamente dar um bem novo. O que é que achas que as pessoas descobrem tarde sobre a questão da aquisição de um seguro? Bem, o que eu acho que falta muitas das vezes é dá sempre essa ideia de que o seguro não funciona, não só porque as seguradoras não pagam, mas também porque seguro é muito caro. As pessoas têm a ideia de que seguro é muito caro. A seguro é muito caro. Por exemplo, por seguros facultativos, né? Por seguros obrigatórios, imagina tipo, alguém que tenha um veículo, não vai conseguir ter 35 mil kwanzas.
A pessoa que tem um veículo tem que ter, pelo menos, tem que ter essa condição de conseguir 35 mil kwanzas. Se você compra um veículo a 15 milhões, 20 e tal milhões, não tens 35 mil kwanzas, isso aí não faz sentido. Então, se calhar fez uma micha que quer mesmo só naquele dia. Mas é que tá, é que você tem um bem, né, é mobilidade, e às vezes é um caso bem de luxo, tem que ter condições de conseguir, de fato, garantir, porque os 35 mil kwanzas, vai lá, não é um valor assim, tudo bem que entendemos que há questões tipo, né, vulnerabilidade disso aí, mas para quem compra um carro, consegue ter 35 mil kwanzas, consegue. Agora sim, há aqueles, mesmo até, como dizem, o acaba de me matar, que só anda naquelas zonas aí, Vai. sinistra, mas fazem muito dinheiro. E depois a grande questão é que você, a polícia anual, você paga 35 mil kwanzas, ele vale durante um ano, estás a ver? Então, pagar 35 mil kwanzas hoje, sabendo que tens uma proteção durante todo o ano, é Vais pagar 13 vantajoso. milhões Sim, amanhã. do que, exatamente, ou do que começar agora sempre negociar com quem te fiscaliza, a fim às vezes em boca de E subornar, acabas gastando mais. acaba gastando mais. Se te param 10 Acaba vezes gastando mais. no mês, passa 35 Isso aí não mil. vejo essa lógica, estás a Já. ver? Tu pagas 5 mil nesta, mas vais Uhum, pagar 5 mil exatamente. naquele, já são 10, mais duas pessoas já são 20, aumentas mais duas pessoas, ali já é Exatamente. 30, quando chegar a 35, Sim. Você acabou. pagava 35 mil kwanzas, tens o ano todo, tens proteção durante o ano todo. Depois, no próximo ano, vai renovar a pólice. Não, é só essa questão de que acharem que não, que seguro é muito caro. Não é caro. As seguradoras têm sempre, fazem produtos adaptados, não é, ao cliente. Só que para tens que conseguir pagar o prémio. Mas como é que nós devemos calcular o valor ideal Uhum. da cobertura? Ah, ok. Olha, geralmente o que acontece, o que eu recomendo é, como cada produto tem as suas especificidades, o que eu recomendo é, por exemplo, eu, enquanto consumidor, fica meio vezes difícil conseguir saber, olha, vou para a seguradora A ou seguradora B, como é que eu vou conseguir ver qual a melhor seguradora, qual o melhor preço. O que eu recomendo é utilizar o canal da mediação. Por exemplo, você quando contacta um mediador, você não tem nenhum custo associado. Não tem nenhum custo associado. Sabes quem paga o mediador? É a seguradora. Todo contrato que é celebrado com a seguradora, né? Já existe aí uma comissão. Ou seja, no final das contas, o preço que você paga, tipo 35 mil kwanzas, já tem uma comissão que é canalizada para os mediadores. Mediador quem é? São pessoas que fazem a intermediação do tomador, do cliente, com a seguradora. Por exemplo, você vai para o site da Arseg, vai encontrar uma lista de mediadores individuais. E pode ligar para qualquer um Ah, deles. são pessoas particulares que Exatamente. trabalham Pode ser particulares ou empresas que trabalham com seguradoras. Tem aqueles que fazem parte, têm contrato de exclusividade com a seguradora, tem outros que não. O que é que ele faz? Simplesmente ele está aí que é para te disponibilizar os melhores serviços. Ok, Você, ele te disponibiliza um vasto exatamente. serviço de várias seguradoras Exatamente. em função da tua necessidade. Exatamente. Por exemplo, na altura, Interessante. quando não tinha muito conhecimento, quando eu quis fazer o. Para perceber sobre danos próprios, né? Eu entrei para o site da Arseg, consegui ter essa lista de mediadores, liguei para um deles, que na altura foi o meu colega na universidade, e disse: pá, eu quero contratar esse seguro. Ele pegou, fez as suas investigações todas, foi até com a seguradora, viu toda a informação necessária do produto e depois trouxe de 3 seguradoras com a cobertura, com a exclusão, com o valor do prémio. Depois vi que não, qual delas é a melhor. Ele depois me deu um acompanhamento mesmo. Um acompanhamento. E eu consegui depois contratar o seguro sem estresse. E eu fiquei mais seguro porque eu sei que o mediador é um profissional que ele entende, porque ele é formado para entender o produto das seguradoras. Ele vai conseguir me orientar. Exato. E eu não tenho nenhum custo associado, estás a ver? Não tenho nenhum custo associado. Ou seja, eu posso ligar qualquer mediador, não serei eu a pagar a comissão do mediador. Será quando eu celebrar o contrato, né, com a seguradora, e será a seguradora a pagar a comissão ao mediador. Uau. Hum. Mas é um tema bastante interessante. Assim, em deixas finais, Uhum. qual é o conselho que deixarias para aquelas pessoas que hoje ainda estão, de certa forma, pensativas quanto à Uhum. aquisição de seguros Uhum. e sobre dúvidas também quanto à questão de qual seguradora eu devo Uhum. contratar Uhum. para que eu obtenha o meu seguro? Exato. O que eu recomendo é, nós enquanto jovens, nós estamos sempre preocupados com construir riqueza, com estabilidade. Temos sempre ter noção
Da mesma forma que eu quero construir uma riqueza, tenho também que proteger o que eu estou a construir, não é? E uma das formas de conseguir proteger o que eu estou a construir é através do seguro, porque eu estou exposto a vários riscos e eu não consigo eliminar todos, mas eu posso mitigá-los. Uma forma de mitigar é transferir esse risco para uma seguradora. Agora, se eu de fato quero saber que tipo de seguradora, a que recorrer, que tipo de produto, qual é o melhor preço, o que eu recomendo é, a melhor forma é, numa primeira fase, usar o canal da mediação. Tu podes ir para o site da ARSEG, que é o www.arseg.au. Vais para o site da ARSEG, vais conseguir encontrar a aba que fala da mediação. Vais conseguir ver quais são os mediadores que estão credenciados pela ARSEG. E basta eu ligar para qualquer mediador, vai conseguir me trazer as melhores propostas. E, inclusive, eu vou conseguir saber que seguradora não é, tem o melhor produto, desde a cobertura, vou saber quais são as exclusões, porque eu vou ter uma orientação. Porque ele é um profissional que está aí para me orientar. Não é? E aí eu sei que não terá preocupação de ter que me matar, tá aí a olhar. Para quem tipo, não tem muita paciência para olhar para os números, né? Para tentar ver como é que está o mercado, qual a jogadora que, tipo, né, que está no top 5, quem é que é menos, tem menos reclamantes, isso aí é uma série de informações. Às vezes eu sou um pouquinho leigo. O que eu faço? Eu vou usar um profissional do setor que de fato o dia a dia dele é mesmo orientar o consumidor relativamente à relação com a seguradora. Então seria esse canal. E depois, também nós enquanto jovens temos sempre que ter a cultura de que nós estamos expostos a vários riscos e temos que garantir que se esse risco pode comprometer a minha sustentabilidade, o meu rendimento, eu tenho que me preocupar em mitigá-lo, tenho que me preocupar em garantir a melhor proteção para que eu não me preocupe mais com este risco. Eu, quando sempre contrato um seguro que está muito associado à minha atividade, eu sei que não, olha, eu posso continuar a investir. Se acontecer alguma coisa com o meu bem, tem a seguradora. Ah, E a capacidade que eu tenho desculpa, e eu, em relação à seguradora, eu poderia levar mais tempo para conseguir restituir aquele meu bem. Eu teria que pegar em outras fontes de rendimento para conseguir fazer face àquele sinistro. Já a seguradora consegue restituir um pouquinho mais rápido, porque quando eu contrato um seguro, automaticamente a seguradora cria uma reserva que é para salvaguardar, se acontecer algum sinistro com o Ismael, eu tenho condições e capacidade para conseguir resolver e restituir esse dano causado. Então, vamos começar aos poucos a perceber que de fato o seguro não é uma despesa, mas sim um investimento. um benefício Uhum. geral. Exatamente. Uau. Epá, é muito obrigado. É um tema bastante interessante que, de certa forma, acabou também por despertar muito interesse quanto na questão do seguro e tirar certas dúvidas, porque acredito que qualquer pessoa que acompanhou este episódio vai acabar por ter uma ilustração maior sobre aquilo que deve fazer nos próximos dias. Exato. Se tu acabaste de gostar desse episódio, subscreva o nosso podcast na plataforma que tu estejas a ouvir. E também faça questão de seguir o nosso convidado nas redes sociais, como Instagram, Facebook. Isso se tu tiveres mais dúvidas, podes de certa forma mandar uma mensagem pelo Instagram e ele de certa forma vai te responder assim que tenha disponibilidade. Faça as tuas perguntas para que você possa ter respostas. Ou então, como ele de certa forma também vai acompanhar este vídeo, se tu comentares, deixares a tua pergunta nos comentários e ele, por ver, vai acabar por responder também por lá. Então, é um mecanismo que tu usas. Já que tu podes dizer que os nossos convidados muitas das vezes não respondem no Instagram, ok, comenta lá no vídeo do episódio ou então na plataforma de áudio e assim que ele ver, ele vai acabar respondendo à tua questão. Então, muito obrigado para todos aqueles que têm subscrito o nosso canal, continuem dando essa força. E se vocês querem ver-nos mais e mais, a coisa que você deve fazer é só uma: deixar o teu like, subscrever o nosso canal, para que assim nós possamos crescer mais e assim possamos atingir 100 mil seguidores ainda no ano de 2026. Muito obrigado e até um próximo episódio.